Boa noite. Dizem que para ser um bom pai é necessário que você tenha sido um bom filho. E não aconteceu na vida de Antônio. Antônio era o filho do seu Aquiles. O seu Aquiles, na época, tinha seus 40 anos de idade, seus 42 por aí, no máximo 45. Ele era pai de Antônio. Antônio nasceu um filho, aquela fofurinha quando era bebê, fazia a alegria de todos na sua casa. Mas ele foi crescendo, e quando crescia, tudo o que Antônio detestava era ser limitado pelo pai. Ele detestava, achava o pai muito chato quando ele não deixava ele fazer o que queria. Antônio tinha aquela mania de fazer tudo que via pela televisão, fazia tudo que não prestava, respondia mal às pessoas, mas o seu Aquiles repreendia. Seu Aquiles não era de mimar a criança. Ele falava: meu pai é muito chato e não sei o que. Até que uma vez, com seus 20 anos de idade, ele gritou na cara do pai, falou um monte de nome. O pai costumava ser duro com ele e às vezes já chegou até ele dar uma surra. Ele disse dessa vez assim: filho, um dia você vai ter seu próprio filho. Espero que ele não faça a mesma coisa que você faz comigo. Coloque o dedo na sua cara e te chame de um monte de nome. Porque aí você vai fazer a mesma pergunta que eu estou fazendo. Onde foi que eu errei? E o seu Antônio dizia: casar o quê? Eu nunca vou casar. Eu vou pegar uma menina aqui, pegar uma menina ali. E ele fazia isso, saía pegando quem ele quisesse. Antônio não costumava mexer com drogas, essas coisas, mas praticava furtos em alguns lugares. Nunca foi preso. Até que então ele ficou meio de saco cheio dessas coisas e com seus 28 anos de idade ele foi e conheceu Larissa. Larissa tinha na época seus 26 anos de idade, uma menina bonita, graciosa, uma menina meiga, adorável. Não gostava muito de ver o namorado fazendo as coisas que ele fazia com o pai. Larissa era uma boa filha, mas resolveu casar com ele assim mesmo. Foi uma boa esposa, foi uma boa pessoa. E ele falou: já tô cansado, tô de saco cheio dessas coisas, eu vou me casar. Realmente, ele parecia ter se arrependido das coisas que fazia, mas nada que passa nessa vida fica impune, não. Eles casaram, tiveram seu filho. Nessa altura do campeonato, o seu Aquiles já não estava mais aqui para ver o filho casando. Ele havia falecido aos 52 anos de idade, vítima de um infarto fulminante. E o filho, então, casou e teve seu primeiro filho, no qual botou o nome de João. João nasceu também uma fofurinha, aquele bebezinho engraçado, que todo mundo fazia gracinha, ria para todo mundo. Era uma fofurinha, era a alegria da casa. Só que João também cresceu e não gostava do seu nome, queria ser chamado de qualquer maneira de Johnny. Não, eu não sou João, eu sou o Johnny. Mas filho, esse aí é o nome de um personagem bíblico que eu botei em você. E não, eu gosto de ser chamado de Johnny. E não foi diferente. Antônio, que parecia ter se arrependido das coisas erradas que fez, também repreendia o filho quando ele fazia a coisa errada. Mas o filho se tornou pior do que o pai foi na sua adolescência e na sua juventude. João, ou Johnny, como gosta de ser chamado, foi reprovado 2 vezes, repetiu a 6ª série do ensino fundamental e com mais ou menos 18, 19 anos estava saindo do ensino médio. Ele conseguiu ficar ali entre o ensino médio, mas não cursou nenhuma faculdade, não fez nenhum curso.
João respondia mal aos professores. João era meio que de fazer gracinha com as meninas, como dar tapa no traseiro, fazer aquelas coisas erradas que você já conhece. João foi suspenso, levava advertência, o pai repreendia, ele dizia assim quando ficava de castigo: meu pai é muito chato, não deixa eu fazer nada, eu só queria me divertir um pouco. João era insuportável, gostava de botar apelido nos outros e mexia com os outros assim sem ele conhecer. Já apanhou muitas vezes por isso. Mas chegado aos 18 anos, estava fumando aquelas coisinhas que eu não vou dizer o nome aqui. Já estava fazendo todo e quanto é tipo de coisa errada, praticando furto, roubo, ia para as baladas, voltava a hora que queria para casa. O mais cedo que ele conseguia voltar era 3 horas da manhã. Isso quando não voltava 8, 9, ia dormir. E dormia o dia todo, ficava lá. Mas uma coisa ele tinha de bom, pelo menos ele trabalhava para bancar os seus luxos. Ele não era vagabundo, porém era muito custoso. Dava trabalho ao seu pai Antônio, e o seu pai Antônio começou a lembrar daquilo que seu pai disse antes de falecer: ele vai te dar problema, ele um dia vai colocar o dedo na sua cara e vai te xingar de tudo que é nome, e você vai fazer a mesma pergunta que eu faço hoje: onde foi que errei? E não demorou muito para isso acontecer. Antônio era xingado por tudo quanto é nome pelo filho. A mãe Larissa não gostava disso e falava: você não é homem, você não toma uma providência. Ele retrucava e dizia: eu tomo, mas ele não tem jeito. Um dia, João, ou Johnny, como gosta de ser chamado, vai para um certo lugar onde rolaria tudo que não presta: prostituição, bebida, droga, tudo que não prestava ia ter. E ele disse ao pai: olha, eu vou para um lugar assim, assim, assado. E ele disse: você sabe o que eu penso a respeito desse tipo de lugar. E ele disse: eu não estou lhe pedindo permissão, estou apenas comunicando. Ele foi. Nesse lugar, tudo de errado que pôde acontecer, aconteceu com Johnny. Ele foi roubado, as meninas sacanearam ele perdeu a carteira de motorista na blitz da lei seca. Ele já dirigia, já tinha passado dos 18. Ele ficou embriagado, bateram nele, picharam, pintaram e bordaram com ele nesse dia. E ele teve que passar a noite na cadeia, porque havia cometido um delito. Mas Johnny parecia não ter aprendido nada, parece que juízo que é bom esqueceu. Johnny sai com uma menina, o nome dela, Gabriele. Gabriele na época tinha seus 17 anos de idade e ele inventou de engravidar a menina. A menina engravidou, mas nesse meio tempo, Johnny comete um delito e acaba preso. Ele comete um pequeno furto, mas alguns culpados, alguns suspeitos fugiram e ele não conseguiu e acabou sendo preso. E sendo preso, lá não tinha perspectiva de sair, não ficou ali um tempo ali na cadeia e sua mulher grávida aqui fora. Até que um dia até os presos que estavam perto dele descobriu que ele era um mau elemento. Um dia ele mexe com o chefão da cela, que o agride muito, deixa ele bastante ferido, ao ponto de, infelizmente, com seus 24 anos, Johnny faleceu. Apanhou muito e deixou um filho órfão de pai. Gabriele deu à luz a uma linda menina, no qual botou o nome de Sara, no qual hoje cria sozinha, enquanto João, ou Johnny, como gosta de ser chamado, faleceu ali na cadeia, interrompeu. Nem a morte fez com que ele interrompesse sua geração.
Agora basta a Gabriele fazer com que Sara se torne-se uma menina exemplar, porque seu pai, seu avô, porque o seu pai e o seu avô não tinham sido bons exemplos e tiveram o fim, o fim indesejável ao filho de qualquer pessoa, de qualquer pai ou qualquer mãe. E eles disseram, os presos até diziam, seus pais não deram educação, como você pensa em ser um bom pai se você não é nem um bom companheiro para as pessoas? Você é pior do que qualquer um. E infelizmente ele morreu com 24 anos de idade. Fala pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Gente, que história, hein? Eu concordo, só é bom pai quem conseguiu ser bom filho. Quem foi mau filho pode ter certeza que vai ter um filho pior ou igual ao que ele teve ou nem vai ter filho. Não estou dizendo que Deus castiga, Deus não castiga, não. São os princípios, é a natureza da vida você ser assim. Aí você pode estar dizendo assim, mas fulano foi bom filho e tem hoje em dia pai de um filho porcaria. Mas aí a culpa não é dele. Nem sempre, às vezes os filhos são problemáticos porque os pais mimam. A maioria das vezes mas dessa vez não foi. Às vezes é o filho mesmo que é desobediente. E aí quando é por desobediência, a culpa já não é mais sua, a culpa é dele. Mas quando é porque você fica mimando, aí a culpa é sua. Os pais ensinaram o caminho, porém, ele infelizmente não quis andar nele, fez a sua escolha. Infelizmente já não está mais aqui entre nós. Um dia uma pessoa falou assim, meus pais me levavam para a igreja e o cara era um mau elemento. Só que levavam para a igreja, mas não ensinavam o caminho que tinha que andar. Não basta apenas levar para a igreja, levar para não sei para onde, não. Você tem que ensinar o caminho. Que isso aqui vai ter consequência ruim, que isso aqui não é bom. E vai chegar uma certa idade que a vida vai cobrar de você a escolha que você fez. Só que eles ensinaram isso. Só que o pai, o Antônio, não aprendeu isso, era um mau filho. E Júnior, que era filho do Antônio, conseguiu ser pior do que o pai foi na juventude. E aconteceu exatamente o que o pai falou. Seu filho vai crescer e vai botar o dedo na tua cara e vai te xingar de um monte de nome. E você vai perguntar onde foi que eu errei. Então, o conselho que eu dou: seja obediente a seus pais, seja um bom filho, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Mas é aquele negócio, pais também não provoque a ira dos filhos. Não deixe que seus filhos também não sejam aquele pai muito chato, mas também não seja aquele pai muito liberal. Seja equilibrado. Saiba dizer não e sim na hora que tem que dizer. E vocês precisam entender que tudo tem sua consequência. E os pais também permitam seus filhos errarem, porque isso faz parte do crescimento. Não trate seu filho como um bebê para sempre, porque isso vai dar ruim lá na frente. Bem, eu vou ficando por aqui. Esse é o e-mail para você enviar sua história para mim. Não é conto adulto nem coisa parecida, mas algo que traga lição de vida. Fiquem com Deus e até a próxima.